1966, em uma exposição conjunta denominada O Artista e a Máquina, José Roberto Aguilar foi apresentado com as seguintes palavras: inteiramente autodidata, já desde a adolescência, Roberto Aguilar começa a pintar diretamente com óleo, sem passar por fases anteriores do aprendizado artístico. A 7ª Bienal influi decisivamente nos rumos de sua vida, ao aceitar trabalhos seus, levando-o a abandonar a Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo. Adentra-se pela vertente do realismo, que denomina de fantástico. À semelhança dos expressionistas alemães e do grupo holandês Cobra, seus quadros impressionam, não pela beleza, mas pelo impacto, numa comunicação figurativa de acontecimentos terríveis e dramáticos. Sem integrar grupos ou tendências estruturadas, experimenta agora, com meios diferentes, a pintura a revólver e uma dimensão imensa dos quadros. Antes de chegar à pintura a revólver e, posteriormente, ao maçarico, ao trabalho em alumínio, Aguilar pintou, como todo artista, com pincel. Adolescente ainda, dirigiu-se para a literatura. Tinha 16 anos quando escreveu uma peça para teatro, chamada Os Mil Mortos. Sentia, porém, que poderia comunicar-se com maior facilidade através da pintura. Esquece por completo a literatura e dedica-se às telas, às tintas. Acredito que Aguilar poderá nos dizer melhor como foi o seu início. José Roberto Aguilar, como foi que surgiu a pintura para você? Bem, Carlos, você me perguntou por que eu larguei a literatura e tive o fascínio com a pintura. A literatura não me envolvia o suficiente. Mesmo a literatura que eu fazia era uma espécie de pintura. Eram imagens incrivelmente plásticas em que a essência da literatura mesmo não tinha lugar. Era quase como uma pintura escrita. Então foi um passo, da literatura para a pintura foi um passo. Foi só usar, ao invés de usar caneta e lápis, eu comecei a usar tintas. Você acredita, então, que, de certa forma, a temática do que era literatura para você passou a ser fabulação, passou a ser motivação? Vamos dizer, a figura humana que era antes descrita veio para a pintura? Sim, veio. Sim, foi uma ponte direta. E no que diz respeito às cores, porque é muito difícil você descrever um amarelo, descrever um vermelho. Eu tenho visto uma incidência de vermelho e amarelo na sua pintura. Eu gostaria que você me dissesse alguma coisa dessas duas cores tão presentes. A minha pintura é muito emotiva. Eu carrego ela de bastante emoção. É uma espécie de transportamento que eu faço para a tela. Então, por exemplo, o vermelho conduz uma agressividade e uma emotividade bastante grande, enquanto que o amarelo é a luz. É a luz que reflete todas essas emoções. São as duas cores fundamentais para mim. Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa do ato de criar. Como que acontece a criação? Como que ela surge? Como que você a desenvolve? Para mim, o ato de criação é como se fosse um ritual. O meu ateliê é como se fosse um templo. Tudo no seu devido lugar. E, no momento da pintura, eu procuro uma integração total entre eu e a tela. Aliás, não só entre eu e a tela, eu sou a tela. Eu me transformo sem nenhum limite. Então eu procuro uma desinibição completa. É como se fosse alguma coisa dionisíaca. Então, às vezes, eu me surpreendo a mim mesmo.
porque eu perco totalmente a noção da minha personalidade e vivo aquele momento da pintura até acabar. Uma outra coisa também que me chama a atenção é que você não foi para o desenho, você foi direto para o óleo. Você começou a trabalhar a óleo sempre. E como que você estabelece essa relação do processo artesanal, que é o óleo, pincel, para o processo industrial, que seria o revólver e o maçarico? Como foi esta passagem? Como se estabeleceu? Foi uma necessidade, foi uma passagem mecânica condicionada pela técnica de pintura. Primeiramente, eu comecei com tinta óleo e com uma textura bastante grossa. Mas à medida que eu ia pintando, eu tinha necessidade de me expressar mais livremente e mais rapidamente, porque a espécie de sentimento que eu estava tomado exigia cada vez um processo mais rápido. Então eu primeiro passei a usar tinta óleo mais diluída com terpentina. Em seguida, eu comecei em um determinado processo como se fosse action painting. Eu gostaria, já que você falou em action painting, eu acho extremamente importante nós começarmos a definir, quando nós falarmos action painting, dizer o que é action painting. Eu gostaria que você dissesse o que é action painting, que você falasse, especialmente no que diz respeito a você. Exato, eu ia falar exatamente isso. Eu posso definir o que seja action painting em relação totalmente com aquilo que eu faço. Action painting é uma pintura, é quase como uma pintura de gesto. O quadro está no chão, eu pego as tintas e começo a jogar, a dirigir as tintas na tela. Você me permite interromper. Você trabalha diretamente com a tela no chão? Sim, nesse processo eu trabalhava com a tela no chão. Isto no início? No início, exato. Agora com o revólver não é possível. Mas no início eu trabalhava com a tela no chão e dirigindo as tintas pelo ar, jogando no ar e também com um ligeiro contato com a tela. Isso é um processo muito perigoso, porque à medida que você vai criando, você abre uma possibilidade muito grande, inclusive para o acaso, mas o acaso dirigido, o acaso ligado com mais ou menos com a tua inspiração. É mais ou menos como se dentro dessa febre eu pintava jogando as tintas na tela e dirigindo as tintas. Ao mesmo tempo, possibilitava que as próprias tintas fizessem um trabalho criador. Porque no processo da execução, aquilo que a gente tem como ideia se perde e, embora tenha o tema principal se conserve, a execução dá origem a novas coisas. Então é como se fosse eu pintando e a tinta pintando. E geralmente pode acontecer que o resultado está muito além de você mesmo, muito além de mim mesmo na pintura. Isso aconteceu várias vezes, que eu fiz um determinado quadro e no fim eu falei, mas que quadro horrível. E deixei, mas sempre tinha uma curiosidade e era voltado para esse quadro. Depois de um determinado tempo, eu chegava à conclusão que o quadro era sensacional, foi muito além de mim mesmo, foi muito além daquele conceito estético que eu tinha quando eu tive a ideia de realizá-lo. Seria então a obra ultrapassando o Criador. Exato. Agora, eu me lembro que há algum tempo atrás, talvez a data precisa, talvez você possa dizer melhor do que eu, um dos críticos de São Paulo chamou você de expressionista. Como que você se coloca como um expressionista? O que é o expressionismo para você? Eu acho que esse crítico tinha razão de uma determinada maneira. O expressionismo, para mim, nada mais é do que a preocupação em relação à figura humana, ao ser humano. Então, toda a minha pintura é uma temática em volta do ser humano.
Mas não do ser humano, assim, falando do ser humano é um negócio meio idiota, assim. É o ser humano, sou eu. A minha pintura é extremamente existencial. Muita gente já tem falado que tem um cunho amadorístico a minha pintura, e tem mesmo. Tem porque e é exatamente, eu pretendo que ela seja um reflexo de mim mesmo, uma preocupação existencial. Se eu tenho algum determinado sentimento, então eu procuro me expressar. Então é uma necessidade enorme de expressão. Então toda essa necessidade de expressão é em relação a mim, em relação ao ser humano. Então eu acredito que seja intrinsecamente uma pintura existencial. Então naturalmente uma pintura expressionista. Eu não procuro a pesquisa da forma, a pesquisa estética. Não, então eu procuro me expressar uma determinada preocupação. E nesse sentido é que às vezes choca o determinado público por isso. Como você me diria, o que você poderia dizer com relação à reação do fruidor, daquele que chega para ver a sua pintura? Deve causar certo impacto, deve causar choque, deve causar reação de, inclusive, não gostar, de piche, digamos, a pessoa que diz, bom, mas isso não é pintura. Eu gostaria que vocês nos dissessem alguma coisa. Isso daqui é uma coisa muito interessante. A minha pintura, Carlos, choca terrivelmente. Então eu tenho inúmeros casos assim, de pessoas que foram meus inimigos assim, logo ao olhar uma pintura sem me conhecer. Porque ela funciona como uma espécie de espelho analítico, um ponto crítico. É como se fosse um disputor em exibir as entranhas. Então, determinadas pessoas têm algum problema, elas são terrivelmente chocadas com isso. É como se fosse um despudor mostrar uma determinada coisa assim. Então a reação inicialmente foi bastante violenta, foi muito violenta, mas eu conheci muitas pessoas que de início detestavam a pintura, depois que foram acompanhando e foram conhecendo e foram se aprofundando e começaram a gostar. E gostar bastante. Você acha então que a sua pintura necessita de contato, um contato contínuo para chegar a ela? Sim, precisa de uma espécie de ambientação, porque inicialmente ela é muito violenta. Eu gostaria também que você nos dissesse um pouco sobre essa passagem do pincel para o revólver e atualmente você está fazendo alguns trabalhos em alumínio que nós vamos mostrar aqui. Chapas de alumínio perfuradas com o maçarico. Como que aconteceu essa chegada ao maçarico? Como que se desenvolveu isso? Bem, Carlos, eu estava contando para você quando eu fazia action painting. A pintura sempre foi um gesto e sempre necessitava ter um dinamismo cada vez maior. Então, eu sentia a necessidade de passar para alguma coisa, para alguma técnica que me desse maior elasticidade. Então eu comecei da action painting, da pintura a óleo, que era ainda a óleo, eu comecei uma pintura com spray ainda com tubo de tinta. Vamos ver essa tela em que você demonstra exatamente esta fase. Vamos tirar Nós estamos com essa, não, ela é virada. Vamos colocar aqui para a câmera poder essa posição. Exato. Com licença, eu não estou vendo, estou aqui atrás. Eu tive um período durante essa de 65, mas eu ainda necessitava alguma coisa a mais. Essa mistura de técnica do spray com a bisnaga de tinta não me agradava inteiramente.
independente do resultado estético total, completo do quadro. Então eu descobri o revólver, em que não eu queria... Vamos ver um outro em que você tenha trabalhado com o revólver. Por gentileza, você poderia apanhar um outro enquanto nós continuamos mostrando este trabalho. Com o revólver você tem... Eu tenho exatamente esse daqui. Esse é um bom exemplo. Ao lado. Esse é uma técnica completamente com o revólver, é uma espécie de astronauta. É um ser cósmico. Você disse uma espécie de astronauta. As conquistas espaciais, a física nuclear, a conquista do cosmos, teve uma influência na sua pintura? Eu acho que deve ter tido uma influência em todos os campos de atividade nossa. Se teve uma influência, eu acredito que teve uma influência total, mas inteiramente inconsciente. Eu acredito que a técnica, qualquer que seja a técnica em si, a tecnologia tem uma influência em nós, mas é inteiramente consciente. Então, nesse sentido, eu acredito que tenha, mas uma influência direta eu não na fabulação, não no tema, exato, mas como processo de desenvolvimento tecnológico. Exato. Agora, este outro quadro que você tem ao lado, este você fez com revólver também? Também. Esse quadro representa uma Gênesis terceiro. Essa é uma fabulação que eu expus na nona Bienal de São Paulo, que era desde a Gênesis 1 a Gênesis 5. Era a criação do mundo e o nascimento do homem e da mulher, como o ânimos e a ânima, o masculino e o feminino. E aqui são formas vegetais em que aparece a energia criadora, o sol, e eram Gênesis de 1 a 5. Então cada quadro... de mostrar os outros trabalhos seus que se encontram aqui. E nós... esta fase... É a continuação. Você me perguntou como é que eu cheguei ao alumínio e eu me perdi. Exato. Mas eu não me perdi. Na realidade estou continuando. O revólver e o compressor... O revólver é uma técnica de pintar carros. Depois de pintar em telas, eu cheguei à conclusão que eu devia pintar em metal. Como o compressor, o revólver é uma técnica exclusivamente para metal. Então eu comecei a pintar em alumínio. Então eu pintei comecei uma série toda de quadros, em que eu fiz uma exposição inclusive na Galeria Arte Arte em 68. Esse daqui é uma pintura de revólver em alumínio. Sei. Eu gostaria de perguntar a você, eu soube que você enviou algumas obras para a Bienal de Paris. Foi desta fase de 68 ou anterior? Não. Eu enviei, foi em 1965. 65. Foi justamente aquela época, a fase da Action Painting. Action Painting. Aquele outro que nós temos, que nós poderíamos ver aqui do outro lado, que é o Santos Dumont, de uma nota de 10 cruzeiros, também executado na mesma técnica. Exato. Agora, da passagem do alumínio, do revólver, para o maçarico. Porque aqui você pintou em metal, né? Exato. E aqui nós vamos chegar então ao alumínio. Como que se processa esse trabalho? Como que se desenvolve? A procura técnica, eu acho que é uma constante minha, é uma preocupação. Depois de trabalhar longo tempo em alumínio com revólver, eu senti falta do relevo. Eu achei que seria muito chapada. Eu sentia falta de uma terceira dimensão. Eu tentei usar então maçarico em cima de pintura. Não deu certo, mas porque a pintura expelia completamente o fogo. Eram dois métodos totalmente antagônicos. Como se fosse a pintura revólver é o ar, a pintura maçarico é o fogo. Então eles se destruíram completamente. Mas o alumínio se comportou de uma maneira fantástica, foi uma excelente descoberta.
Então eu eliminei completamente a cor e fui criar em chapa de alumínio bruta. E foi uma sensação incrível para mim. E eu comecei a trabalhar furiosamente em chapas. Eu consegui transformar uma chapa sem o uso de cor, apenas numa forma. Para mim foi uma coisa incrível. E eu trabalhei terrivelmente. Nessa última Bienal, eu fiz um painel imenso de alumínio. Estava na entrada, exato, à esquerda. A entrada, exato, quase na saída. Na saída, à direita. Tinha 15 metros por 3, um trabalho assim que me fascinou incrivelmente. Você vê uma influência assim da técnica de mural quando você está trabalhando assim em grandes painéis? Vejo, eu acho que sim. Eu acho que sim. Por exemplo, toda a minha pintura, você acho que deve ter notado, são em telas muito grandes. Até foi uma dificuldade escolher quadros para seu programa, porque meus quadros são muito grandes mesmo. Então, a minha pintura então é toda aquela mensagem, a comunicação, uma mensagem muito prolixa. Então isso tem uma relação muito grande com o painel. Você falou em mensagem e falou em comunicação. Eu gostaria de ver um quadro que está aqui à nossa esquerda e nós poderíamos nos encaminhar para lá, que é exatamente que tem assim alguns elementos de comunicação como setas de informação, que é este trabalho em que nós temos esta grande seta em cima desta figura humana e depois sinais indicativos de subir e descer. Aqui você joga com simbologia de comunicação. Certo. Então, por exemplo, nós notamos que tem um elemento social que é flagrante nesse quadro, que é a gravata da pessoa. A gravata é uma conotação inteiramente social e ambiental ao mesmo tempo. A pessoa usa uma gravata para ir para o trabalho, para determinados ambientes formais. Então, significa um elemento de estranheza, que é sempre uma forma, minha forma inicial, dentro desse contexto social. Isso daí já diz alguma coisa. E essas setas, como se fossem setas de trânsito, setas indicando direção, o quadro é para onde ir. Na realidade aquele determinado drama urbano e moderno. Eu também eu observei que você se preocupou nas faixas em que você dá a indicação de trânsito com um acabamento, digamos, cuidado, esmerado. E quando você chega na figura humana, especialmente na gravata, que é um símbolo social, você não teve esse cuidado. Intencional? É intencional, porque a gravata já, na civilização atual, a gente, com as nossas peças de roupa, a gente tem um grande fetichismo. Então, a gente imiscui muito de uma relação humana com os objetos. Então, essa relação gravata-pessoa é a mesma coisa, é como se fosse uma extensão do seu corpo. E essas setas de trânsito, assim, como são inumanas, são formais, inumanas. Existe um outro problema também que eu notei, que você já procurava uma comunicação. Neste trabalho, nós já vamos ver, aqui você tem a palavra good, tentando já comunicar alguma coisa. Sim, eu li good. Quer dizer, então aqui já houve uma fusão de letras, já me deu um outro sentido, eu já pensei numa outra coisa quando vi, e você já pintou. Eu acredito que isso acontece. Isso é claro, mas isso um dinamismo muito então realmente faz parte de essa prolixidade, digamos, go out. O go, quer dizer, poderia ser... Poderia ser milhões de coisas. Agora, depois aqui, eu vejo neste outro, que nós temos deste lado, uma certa também simbologia através de sinais. Você teria assim uma preocupação nestes sinais? Você procurou comunicar alguma mensagem, avisando alguma coisa, dizendo alguma coisa? Eu creio que sim. Esse quadro tem um toque muito vivo. Por exemplo, é como se fosse uma espécie de civilização, assim, de muitas pessoas e todas separadas em
mundos diferentes. Por exemplo, aqui é uma figura, uma espécie de figura humana com várias equações, equações matemáticas na cabeça. Lá é uma espécie de homem crucificado, lá são outras pessoas, sempre separados através de um círculo. Aqui uma configuração meio mítica também, mas tudo é separado através como se fossem letreiros luminosos. Então tem muita coisa de civilização e ao mesmo tempo de solidão. Então todos esses círculos separados, isso é um quadro que na realidade são 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadros. Então é uma espécie de a solidão de cada pessoa, de cada coisa, escondido dentro desses letreiros de neon e tudo. Eu gostaria de mostrar, talvez, um dos seus trabalhos, o Todo Anjo é Terrível. Nós temos este de que época é, Aguilar? Eu gostaria de aproximar mais, colocar melhor para os espectadores. Esse daqui também é um dos mais antigos. É uma pintura a óleo. É de 62 esse quadro. É praticamente do início. É praticamente do início. É interessante que já nessa época o Aguilar já tinha essa preocupação de comunicar alguma coisa, de dizer alguma coisa através de frases. Em que nós temos aqui Todo Anjo é Terrível, que é um verso de Rilke. É dos primeiros este. Então nós podemos, através deste trabalho, apreciar a evolução. Nós iniciamos com os últimos trabalhos e chegamos ao primeiro trabalho de Aguiar. Agora, Aguilar, eu gostaria que você, por favor, nos dissesse alguma coisa sobre esse trabalho, que será o último que nós vamos apresentar. Sendo da primeira fase, eu acho extremamente importante. Esse trabalho denota bem uma espécie da transposição da literatura para a pintura, embora seja a mesma coisa para mim. Toda a minha formação foi através de filósofos existencialistas, através de uma filosofia existencial. Então, esse quadro representa exatamente, para mim, como se fosse todo anjo é terrível. O anjo é uma entidade que a gente tem dentro da gente como se fosse uma espécie de ânima, ou uma determinada entidade mítica, porque é anjo. Se fosse homem ou se fosse mulher, seria um ser de aproximação, mas é mítica. Então toda relação mítica é terrível, porque acho que conduz para uma determinada irracionalidade. Então, todo esse fundo revolto, toda essa figura grotesca, que um anjo é um ser grotesco, então, na realidade, tudo é englobado através de um letreiro que sai de uma enorme flor, do enorme sol. Todo anjo é terrível. Eu quero lhe agradecer pela sua presença. É para nós sempre um prazer escutar vocês falarem sobre os seus trabalhos e sobre a obra de vocês, que será a obra de amanhã. Muito obrigado.